Olá, caros alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Altamira. Novamente estou aqui para trazer um assunto bem importante que a gente já trabalhou aí no início do ano, mas que infelizmente paramos em decorrência da pandemia que o mundo todo está passando. Mas nós estamos aqui para levar o conhecimento novamente a vocês, para que vocês voltem a ler, para que vocês voltem a praticar a leitura, façam os estudos em casas, que vai ser fundamental. A nossa parte aqui é levar essa orientação e ao conhecimento de vocês, para que vocês possam não parar, tá? Sempre é bom continuar estudando. E o assunto nosso, que é o primeiro assunto do primeiro bimestre, que a gente traz aqui é sobre as revoluções inglesas, tá? Então ela é muito importante que a gente estude ela para a gente dar prosseguimento nas aulas posteriores, para que a gente faça no final do ano um apanhado de tudo que a gente vai aprendendo, ok? Então, as revoluções inglesas. As revoluções inglesas também temos elas, a Revolução Puritana, temos a República Puritana, vamos ter a Restauração e vamos ter a chamada Revolução Gloriosa, além da monarquia parlamentar, tá? Essa monarquia parlamentar vocês vão compreender, bem lá no final vou explicar melhor, que é aquela onde diz que o rei reina, mas não governa, tá? Então é fundamental que a gente conheça essas partes. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificada como o absolutismo. O poder monárquico severamente limitado cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista que permanece até hoje. De acordo com alguns historiadores, essa insurreição é considerada a primeira revolução de caráter burguês realizada no Ocidente. O que a gente vai compreender aqui sobre o absolutismo, tá, pessoal? Poder absoluto na mão do rei. Então, compreendam isso, absolutismo. Poder absoluto na mão do rei, tá? Posteriormente vamos chegar no parlamentarismo, que é o que hoje está plantado basicamente lá na Inglaterra. Então a gente vai compreendendo isso ao longo do vídeo. Esse absolutismo inglês, ele vai ter uma origem basicamente na dinastia Tudor, tá? Ou seja, com o Henrique VII, que pacificou o país, e o Henrique VIII. Então, o Henrique VIII ele fez a reforma religiosa, submetendo a igreja ao seu controle, o ato de supremacia, onde o poder absoluto vai reinar ali, e isso vai ser fundamental. Daí se inicia essa base do absolutismo dentro da Revolução Inglesa. Além disso, ele confiscou as propriedades eclesiásticas, né? Ele impôs-se sobre o parlamento. Já o Eduardo VI, um reinado curto, em qual o poder era exercido por um conselho privado, e Maria Tudor tentou restaurar o catolicismo e perseguiu o anglicano. Então são alguns dos absolutistas que a gente está conhecendo. A gente vai ir mais à frente ainda. Pois bem, então surge a figura de Elizabeth, chamada de Isabel I, tá? Filha que vai ser aí do nosso Henrique VIII, que vai pegar aí e vai prosseguir a dinastia Tudor. Então, ela governou com o apoio do conselho privado e poucas vezes convocou o parlamento. Ela perseguiu católicos e puritanos e impôs o anglicanismo como religião do Estado. Venceu a incrível armada, enfraquecendo a Espanha, desenvolveu o mercantilismo, estimulou o corsário, fez os cercamentos, modernizando a agricultura e o povoamento e provocando o êxodo rural. Ou seja, quando nós falamos do cercamento, aí que a gente traz lá basicamente o que aconteceu, que vocês viram lá no 7º ano, com o feudalismo. Acabou-se o feudalismo, o que vai acontecer na Inglaterra? Vai ter a lei do cercamento. Então, o cercamento, ela pratica o cercamento, que é justamente limitar as terras. E essas terras começam a ser vendidas para burgueses, pessoas que têm muito valor aquisitivo. E o que vai acontecer? A população pobre, ela não vai ter como ficar mais no campo, então ela vai para as cidades. Isso vai provocar o que nós chamamos de êxodo rural. Essa população vai para a cidade, mas ela vai viver como? Como essa população ela vai sobreviver ali na cidade? E isso vai causar um inchaço populacional muito grande. E, em consequência disso, vem todos os problemas sociais que a gente sabe dentro de uma cidade, muitas pessoas sem trabalho. E o que vai acontecer? Muitos problemas sociais vão surgir aí. Posteriormente, com o fim da dinastia Tudor, vai surgir a dinastia Stuart, que é o absolutismo de direito que eles chamam. Ela vai ter origem com Jaime VI, da Escócia, primo de Elizabeth. Foi coroado como Jaime I. Jaime I governou de forma absolutista. Entrou em conflito com o parlamento. O novo soberano inglês
além de ser protestante, iniciou um processo de aproximação com a Espanha, tá? País católico, além de seguidas tentativas de aumento de impostos. Então, essa dinastia Stuart, ela vai ser bem interessante porque ela vai trazer tudo isso. Então, basicamente, a gente vai ter aí um novo modelo, um novo entre aspas, mas que pratica praticamente aquilo que a dinastia Tudor também praticava na Inglaterra. Posteriormente, Carlos I, durante seu reinado, os conflitos com o parlamento tornaram-se mais graves. Em 1628, o monarca foi obrigado a assinar a petição de direitos, que proibia a coroa de manter um grande exército ou criar novos impostos, sem a aprovação do parlamento. Então, ele já toma aí algumas decisões. E em 1629, Carlos I, o que ele faz? Ele dissolve o parlamento e governa sem ela durante, por exemplo, 11 anos. Então, esse período ele vai governar sem parlamento. É como se aqui no Brasil, por exemplo, o atual presidente chegasse, dissolvesse o parlamento, ele ia governar sozinho, tá? Da forma que ele bem quisesse, não pediria autorização ao Congresso ou algo mais. Então, ele ia governar da forma dele. Então, isso é a dissolução de um parlamento. Ele retoma a cobrança de impostos que estavam em desuso e estendeu ao todo o reino. Tentou impor práticas religiosas, tá, anglicanas ao presbiterianos e os puritanos. Então, Carlos I, continuando com a sua prática, na sua forma de governar, Carlos I ele impõe práticas anglicanas aos presbiterianos e os puritanos. Então, basicamente era algo que não era correto ele fazer isso, mas ele acabou fazendo essa prática e causando muito conflito dentro do mundo religioso. Então, o parlamento inglês, eles compunham-se de duas câmaras, a Câmara dos Lordes, ocupada pelos lordes espirituais, isto é, a cúpula do clero anglicano, e por lordes temporários, nobres titulados barões, duques e condes. Eram, em sua maioria, grandes proprietários de terras e adeptos aos anglicanismo. E tinha também a Câmara dos Comuns, que eram pequenos proprietários rurais e homem, alta burguesias e os gentes, comerciantes, traficante de escravos, manufatureiro, eram na sua maioria calvinistas. Então o parlamento ele era formado com essas duas formas aí, ou seja, com essas duas classes que aí compunham o parlamento inglês dentro do processo de revolução inglesa que existia na época. Basicamente, o parlamento formado dessa forma, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter também a próxima revolução, que é chamada de Revolução Puritana. Para submeter a todos, promovendo uma união religiosa, procurou impor o anglicanismo. Também a Escócia. Então, olha só o que ele faz. Os escoceses se rebelaram e invadiram o norte da Inglaterra. A crise forçou o rei a convocar o parlamento em 1640. Este destruiu a Câmara Estrelada, despojou o rei da sua autoridade e aprovou uma lei que tornava obrigatória a sua convocação. Então, essa Revolução Puritana ela vai se dar nesse modelo aí, que a gente vê que é bem interessante, porque todo momento ele quis expor também o anglicanismo à Escócia. Então, basicamente, não se concordavam com isso, mas ele conseguia ir ainda com a sua prática e na sua forma de governar. A Guerra Civil de 1642 até 1649 foi um outro movimento, foi uma outra revolução que aconteceu na Inglaterra. Tá? De um lado estava o rei, apoiado por católicos e anglicanos, entre aspas, cavaleiros, né? De outro, a Câmara dos Comuns, apoiada pelos puritanos, os famosos cabeças redondas. Quem eram esses cabeças redondas? Eram militares, que eles se recusavam a usar perucas, por exemplo, e pegaram esse apelido chamado de cabeças redondas. No parlamento surgiu um líder político e militar que se destacaria na história da Grã-Bretanha, Oliver Cromwell. Gravem esse nome, tá, alunos? Oliver Cromwell. Ele é um dos caras que mobilizam e, de certa forma, é um mentor de uma das maiores revoluções que ocorreu na Inglaterra, tá? Naquele momento chamado de Grã-Bretanha. Em 1645, Carlos I foi preso. Setores do parlamento, porém, assustados com as pressões dos niveladores, que tentavam tomar o controle do exército, resolveram se unir ao rei. Tá? Então, este, porém, aproveitou a situação para fugir da Escócia, em cujo parlamento acredita obter a proteção. Lé do engano, foi entregue aos ingleses em troca de em torno de 400 mil libras esterlinas, que o decapitaram, proclamando a República em 19 de maio de 1649. Então, Oliver Cromwell, basicamente, ele lidera esse movimento. Ao liderar esse movimento, eles acabam prendendo o rei, capturando ele e os decapitando. E assim,
vamos dar início aí o que ele vai chamar de uma república. A República Puritana na Inglaterra esteve longe de ser democrática, apoiada pelo exército Cromwell, de Oliver Cromwell, vencido lá na Guerra Civil, se impôs sobre o Conselho de Estado, Poder Executivo e o Parlamento. Tá? Não atendeu às pretensões dos escavadores, chamados Diggers, a ala mais radical dos niveladores, e o derrotou. Em 1653, sob o título de Lorde Protetor, transformou-se em ditador vitalício e hereditário. Então olha só o que o Cromwell vai fazer. A partir do momento que ele vence a Guerra Civil, se torna um líder, o que ele faz? Proclama-se uma república, mas, ao mesmo tempo, ele pratica atos do absolutismo. Entendeu? Então ele se contradiz ao ponto de chegar a declarar o ditador vitalício e hereditário, aonde quem vai assumir posteriormente vai ser seu filho. Então ele se contradiz, de uma república volta ao absolutismo, a forma da ditadura, algo que ele pregava que era república, não deixou acontecer. Essa imagem basicamente de Cromwell. Sob a ditadura cromwelliana, chamada assim, as estruturas feudais ainda existentes na Inglaterra foram eliminadas. As terras dos partidários do rei da Inglaterra anglicana foram confiscadas e vendidas aos produtores rurais. O liberalismo econômico estava em vigor na prática. Aquilo que eu falei anteriormente, teve a base do cercamento, então finaliza o feudalismo na Inglaterra. Por quê? Porque basicamente vão ser vendidas todas as terras. E aquilo que eu falei anteriormente, a população acaba indo para as cidades, aí contemplando o que nós chamamos de êxodo rural. Isso se tornou evidente num processo de revoluções na Inglaterra. A restauração monárquica também foi um outro movimento, uma outra movimentação dentro das revoluções inglesas, né? Após a morte de Cromwell em 1658, seu filho Richard assume o poder, porque ele tinha declarado lá atrás ditador e vitalício, então praticamente a sua sucessão ficaria para o seu filho. Porém, ele não conseguiu se manter à frente do governo, pois não dispunha da mesma autoridade do pai sobre o exército. Tá? Carlos II, filho do rei decapitado, assumiu o trono na Inglaterra, Escócia e Irlanda. A proximidade deste com o rei da França, o Luís XIV, o propósito do absolutismo, essa volta do absolutismo, né, tornou-o suspeito ao parlamento. Mas seu reinado, a partir de 1660, durou 25 anos. Foi sucedido em 1685 por seu irmão Jaime II, que procurou estabelecer o absolutismo e o catolicismo na Inglaterra. O fato de ser católico afastava de ambas as facções do parlamento. Então ele não pertencia a nenhuma das facções. E a Revolução Gloriosa, né, chamada Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? A questão se agravou quando Jaime II teve um filho, pois até então a herdeira do trono era sua filha Maria Stuart, que era protestante. O parlamento então passou a conspirar para depô-la. Em seu lugar assumiria o trono sua filha Maria, casada com Guilherme de Orange, rei dos Países Baixos, né, que desembarcou com suas tropas num país em 1688. Então, essa Revolução Gloriosa ela vai trazer todas esses mecanismos aí, todos esses arranjos. Por isso ele vai ser chamado posteriormente de Revolução Gloriosa. E, por último, temos a Declaração de Direitos e Atos de Tolerância. É como se fosse uma Constituição, uma Carta Magna. E ele vai destacar vários pontos, tá? Ele vai trazer várias leis, comportamentos. Essa Declaração de Direitos ela vai ser fundamentada, ela vai fundamentar basicamente a Revolução Gloriosa. Ela vai se dar conta de que esse movimento foi, dentre todos, foi um dos melhores que se teve. Então ela vai aí a todas as revoluções que tiveram anterior, essa vai ser uma das melhores. Finalizando mais essa aula, eu gostaria que vocês fizessem uma atividade em casa. Que atividade é essa? É uma atividade que vocês vão fazer uma pequena dissertação, onde vocês vão destacar os pontos principais da Revolução Inglesa. Tá? Façam isso em casa, pratiquem a leitura novamente, vão aos exercícios, vão aos livros e mais ainda, continuem em casa, permaneçam em casa, vamos nos proteger, em breve estaremos juntos.